Bom, pessoal, nós vimos linguagens recursivas, o que são, vimos alguns exemplos de linguagens que não são recursivas. Nós vamos ver agora o que são linguagens recursivamente enumeráveis. Bom, vamos começar lembrando um pouco o que são linguagens recursivas, né? Para a gente lembrar, a linguagem recursiva é quando a função característica que diz se um string está na linguagem ou não, ela é recursiva. É uma função recursiva parcial. Então ela pode ser implementada pelo computador. Ok? A gente diz que a linguagem é recursiva. Nesse caso, se vocês lembram, a gente até demonstrou um teoremazinho que se L é recursiva, então L barra é recursiva também, complemento de L. E o que seria a linguagem semi-recursiva? A linguagem semi-recursiva é quando a sua função semi-característica é uma função recursiva parcial. O que eu chamo de função semi-característica? Ela dá 1 se o string está na linguagem. Se o string não está na linguagem, ela pode dar 0 ou pode entrar em loop. Tá? Mas o objetivo desse vídeo é introduzir o que é a linguagem recursivamente enumerável. A gente vai mostrar que é a mesma coisa que isso, só que a gente está dando outro nome para depois provar que é igual. Ok? Então, obviamente, aqui não vale o complemento. Se ela semi-recursiva, não necessariamente complementa semi-recursivo, porque se eu fizer 1 menos isso, pode entrar em loop no caso do 1. Né? Então, não é teorema. Mas tem uma outra coisa que eu posso afirmar, que é, se L e o seu complemento são semi-recursivos, então L é recursiva. E para fazer isso, eu rodo a função característica de L e a função característica da L barra, que por hipótese existem, são semi-características da L e da L barra em threads separados, obtendo a função característica da L ou da L barra. Aqui está L barra, né? Mas eu estou retornando 1. Então eu estou fazendo na verdade da L. Tá. Continuando então, a gente starta, esse aqui starta thread 1, essa função, starta na thread 2, essa função. Enquanto ambas estão rodando, eu não faço nada, fico em loop, parado. Quando uma delas parou, eu vejo se a 2 está rodando ainda, então eu retorno o resultado da 1. Se não, eu retorno 1 menos o resultado da 2. Esse programa para sempre. Então, ele vai retornar 1 ou 0. Por que ele para sempre? Porque se o W, o string está na linguagem, a função semi-característica de L é obrigada a parar. Caso contrário, ela está no complemento. Então, a função semi-característica do complemento da linguagem é obrigada a parar. Então, uma das duas threads vai parar, eu vou sair desse while aqui e vou poder pegar o resultado da thread. Ok? Então, eu rodo funções dentro da thread. Assim ficou mais fácil fazer assim do que fazer Java-like, que a sintaxe é muito sobrecarregada. A gente vai falar de linguagens recursivamente enumeráveis agora, mas antes a gente vai falar um pouco que são linguagens enumeráveis, com uma analogia do que é conjuntos enumeráveis. Quem não estudou isso em teoria dos conjuntos não precisa se preocupar com isso. O que importa é o próximo slide, que a gente vai dizer que é linguagem recursivamente enumerável. Na verdade, isso aqui eu só substitui conjunto por linguagem. Só que todas as linguagens que a gente está estudando, elas são enumeráveis. Todas são enumeráveis porque eu estou trabalhando com alfabeto finito. Né? Então você pode imaginar que a linguagem é simplesmente, que um string é simplesmente um número na base, um número de elementos do alfabeto. Então todas as linguagens são enumeráveis. É apenas para a gente fazer o paralelismo da definição. Eu digo que a linguagem é enumerável, ou um conjunto enumerável, se existe uma função sobrejetiva dos naturais para ela. Então, por exemplo, aqui para enumerar todos os strings do alfabeto AV, eu posso dizer que o vazio é o 0, o A é o 1, o B é o 2, o 3 é o A, o 4 é o B, e assim por diante. Okay? E aqui eu consigo enumerar todos. Agora, para ser recursivamente enumerável, é a mesma coisa, só que eu exijo que essa função seja
uma função recursiva parcial, ou seja, implementável pelo computador. Então, a função é recursivamente enumerável se somente se existe uma função sobrejetiva recursiva de NL, ok? Então, como é que eu faço aquela enumeração que eu estava mostrando antes? Enumerar, por exemplo, o sigma estrela. Eu posso dizer, se o N é vazio, eu retorno, quero o primeiro string. Se o N for zero, eu retorno vazio. Se não, eu chamo o último que eu quero concatenar como sendo n módulo 2. Eu retorno a enumeração de n menos 1 sobre 2, porque é menor que um n menor, e concateno com o last. Acho que aqui está faltando alguma coisa, né? Aparentemente, não. Enumeração, esse tá certo. Isso aqui retorna um string que eu concateno com esse string aqui. Então tá certo. As linguagens recursivamente enumeráveis é a mesma coisa que ser semi-recursivo, né? Então vamos ver isso primeiro desse lado. Se é recursivamente enumerável, então é semi-recursivo. Do outro lado a gente vai fazer um passo a mais antes. Como é que eu provo que se a linguagem é recursivamente enumerável, ela é semi-recursiva? Se ela é recursivamente enumerável, eu posso supor que existe essa função enum, objetor, e para provar que ela é semi-recursiva, eu tenho que implementar a função semi-característica. Então, o que eu vou fazer? Eu vou começar com n igual a zero e testar para todos os n. E se a enumeração do n for o string que eu quero, eu retorno 1. Caso contrário, eu não paro. Eu vou ficar num loop eterno nesse for aqui, mas a função semi-característica ela pode não parar. Então, conclusão. A gente, com a função enum, eu sei implementar a função semi-característica, então, se ela é recursivamente enumerável, ela é semi-recursiva. Tá. Uma observação que vale para conjuntos gerais, que eu vou continuar falando aqui só para o nosso caso de linguagem, a linguagem enumerável se somente existe uma função sobrejetiva, né? E eu também posso dizer que uma outra definição disso é a linguagem enumerável se somente se ela é finita ou existe uma função objetiva, uma enum objetiva de naturais em L. Porque eu vou precisar que essa função seja objetiva. Isso aqui, no caso de linguagens são sempre enumeráveis, não é difícil provar, mas a gente vai provar só para o caso recursivo, né? E isso aqui para conjuntos em geral é um pouco mais complicado, né? Porque eu acho que basicamente se ela é sobrejetiva, basicamente vai depender um pouco, parece com aquele teorema de Schrödinger-Bernstein. Mas, enfim, a gente só está interessado pro caso do recursivo. Então vamos ver. A mesma coisa, a gente definiu que uma linguagem é recursivamente enumerável se existe uma função recursiva sobrejetiva de n em L. Mas é a mesma coisa que dizer que ela é recursivamente enumerável somente se ela é finita. Se ela é finita, naturalmente, daqui para cá é trivial, né? Tá. Ou existe uma função recursiva objetiva num de L. Então, se ela é finita, obviamente ela é recursivamente enumerável, porque eu posso fazer o zero no primeiro, 1 no segundo, 2 no terceiro, e vou pegar, e todos os outros vai no quarto elemento, digamos, tem quatro elementos. Então ela é recursivamente enumerável, pela primeira definição. Se ela é recursivamente enumerável pela segunda definição, existe a função objetiva, então, e ela é infinita, existe a função objetiva, então, obviamente, essa função sobrejetiva ela é recursivamente enumerável pela primeira definição. Então, se ela é recursivamente enumerável pela segunda definição, ela é pela primeira definição. O difícil é se ela é pela primeira definição, ela é pela segunda. O caso
se ela é finita, se ela é recursivamente enumerável pela primeira definição, podemos dividir em dois casos. Se ela é finita, trivialmente satisfaz a segunda definição, ou se é infinita. Se ela é infinita e tem uma função sobrejetora, será que eu posso construir uma função bijetora? Isso que a gente vai fazer. Eu estou supondo que existe essa função. Ela é recursivamente enumerável pela primeira definição e eu tenho a função enum sobre. E eu quero fazer enum b, que é bijetora. Como é que eu vou fazer isso? Eu vou rodando a função enum, marco todos os números que já saíram e vou contando quanto saíram. E quando sair o enésimo, eu retorno que é esse o string que eu quero. Ok? Então, eu rodo lá. Eu rodo para 0, saiu o string A. Eu rodo para 1, saiu o string A de novo, não conta. Rodo para 2, saiu o string B. Rodo para 3, saiu o string C. E eu vou rodando assim e decrementando o N. E eu só decremento esse N para quando o número saiu pela primeira vez. Que é aqui, que ele não foi usado ainda. Se ele já saiu pela segunda vez, eu marco como usado, não decremento ainda. Então, essa função que eu estou construindo aqui é uma função bijetora. Ok? Muito bem. Então, as duas definições que a gente falou anteriormente são equivalentes, eu posso usar que essa função é bijetora quando eu quero. E quando ele não é finito. Né? Caso contrário, eu vou supor que essa função é sobrejetora. Tá. Com isso, a gente pode pensar na volta daquele teorema que a gente provou uns 4 slides anteriormente, mais ou menos. Se ela é semi-recursiva, ela é recursivamente enumerável. Como é que eu vou fazer isso? De novo, eu vou fazer agora com um monte de threads. Tá? Então, como assim? Para cada i, eu começo a igual a 0, para cada i eu vou startar uma nova thread, eu vou calcular nessa nova thread, eu vou pegar eu já sei que eu sei enumerar todos os elementos do alfabeto. E tenho, por hipótese, se ela é semi-recursiva, a função semi-característica da L. Eu pego o iésimo string, rodo a função característica na iésima thread. Ok? Tá. Aí eu inicializo essa thread com acabou igual a falso pelo seguinte, porque se eu vou entrar no J, que vai valer de 0 até I. Esse I está crescendo, de 0 até I. E quando a thread não estiver mais rodando e esse cara for falso, eu vou marcar, eu já sei que a thread acabou, mas antes disso, se aquele cara está na linguagem, eu vou decrementar o N. Então, o enésimo cara que eu encontrar que está na linguagem, aqui, if n é igual a 0 é porque eu decrementei ele aqui. Então, eu encontrei, nesse caso, J, alguém na linguagem. Eu retorno enum. O J-ésimo string. Uma dúvida que o pessoal costuma ter aí eu sei implementar threads de forma determinística? Eu sei. Tá? Geralmente, no computador, se você tiver interrupção baseada no relógio, no clock, isso pode dar uma variação aí no número de ciclos e a thread não ficar determinística, porque você tem um elemento externo aí, que é o clock, e você está criando threads usando essa interrupção. Mas, teoricamente, a máquina de Turing não existe isso, né? A máquina de Turing é sempre determinística. Então, se eu implementar thread na máquina de Turing, isso vai, de alguma forma, ser determinístico. Uma maneira de eu fazer isso é executar um passo de cada vez. Eu sei controlar e executar um passo da thread de cada vez, né? Então, se eu executasse um passo de cada vez, seria algo mais ou menos assim. Na thread 1, eu procuro o primeiro string e executo um passo só. Aí começa uma outra thread e pego o segundo string. Na thread 2, eu rodo um passo da thread 2 e rodo um passo da thread 1 também.
ou thread 0, né? Thread 1 e thread 0 também pode ser. Mas no caso é thread 2 e thread 1. Aqui eu rodei um passo e aqui eu rodei o segundo passo. Começo mais um com o terceiro string, roda um passo nesse, um passo nesse, um passo nesse. Isso daqui eu sei implementar de forma totalmente determinística, porque eu estou rodando um passo de cada vez. Aí vamos dizer que eu rodo um passo nesse, rodo um passo nesse, rodo um passo nesse e terminou. Ora, mas suponha que eu não estou querendo o segundo, eu estou querendo o terceiro. Então eu continuo. Esse aqui é o primeiro string, eu não continuo então. Esse é o primeiro string, sempre vai ser. Aí eu monto mais uma thread, dou um passo nessa, um passo nessa, um passo nessa, um passo nessa, que já terminou, um passo nessa. Ou não dou um passo nessa, né? Dou só um passo nessa, que eu sei que essa já terminou. E assim vou. Aí, por exemplo, encontrei o segundo string. Suponha que eu queira encontrar o segundo. Então, esse é o segundo string. Então eu retorno. O segundo string é o string vazio. Então, dessa forma, fica mais claro que esse processo é determinístico, né? Rodando um passo de cada vez. A gente vai voltar agora para um assunto que a gente viu no curso de linguagem formais autômatos, que é a hierarquia de Chomsky. Só para mostrar completamente aqui que a gente tinha falado disso, que lá que linguagens recursivamente enumeráveis são aquelas que são reconhecidas pela máquina de Turing, ou seja, aquelas que terminam no estado final, param no estado final, quando dado um string de entrada. Essas são as linguagens recursivamente enumeráveis. Assim como na função semi-característica, elas também podem ter aquela propriedade. Se não está na entrada, pode parar no estado não final ou pode entrar em loop. Não é reconhecido. O string não é reconhecido. Se eu exigir que a máquina de Turing pare sempre, ou seja, que sempre para no estado ou final ou não final, então eu tenho a linguagem reconhecida para essa máquina de Turing é uma linguagem recursiva. Okay? A gente já viu exemplos durante o curso de linguagens formais autômatos de linguagens aqui, etc. A gente quer focar mais nessa região aqui. Então, vamos focar nessa região e vamos lembrar daquela linguagem diagonal que é todos os strings, tal que o string WI, tal que o WI não é reconhecido pela máquina de Turing MI, né? Se eu estou supondo uma enumeração das máquinas de Turing, uma enumeração dos strings. A gente já falou dessa linguagem, né? O que acontece com essa linguagem? Na verdade, eu posso pegar a máquina de Turing universal, tacar a máquina de Turing MI e o string WI e ir simulando. E se reconhecer, se ele pertence à linguagem, eu consigo parar com um. O problema é que aqui não pertence, né? Por isso que ela não é recursivamente enumerável. A gente já viu isso. Mas o complemento dela, aqui, botei complemento, eu tenho os WI que pertencem. Ora, então eu posso simular na máquina de Turing universal e se eu pegar a máquina de Turing universal, ela vai parar no estado final quando o WI pertencer ao TMI, né? Se eu jogar na máquina de Turing universal o MI e o WI. Ok? Então, ela tem como reconhecer essa linguagem que é o LD barra. Então, essa linguagem é recursivamente enumerável, porque ela pode ser reconhecida por uma máquina de Turing. Mas ela não é recursiva, tá? Porque o complemento dela eu sei que não pode ser reconhecido pela máquina de Turing. Então o complemento dela não está aqui. Não está aqui dentro. Nem tampouco pode estar aqui. Por quê? Se ela fosse recursivamente enumerável, o complemento, e ela e o complemento fossem recursivamente enumerável, essa linguagem aqui teria que ser recursiva. Pelo primeiro teorema que a gente viu nesse vídeo. Conclusão, a LD está aqui fora, ela não é nem uma linguagem recursivamente enumerável. Okay? Bom, vamos deixar vocês com 2 pequenos exercícios, que são, o primeiro, mostrar que se 2 linguagens são recursivamente enumeráveis, então a união é recursivamente enumerável, esse é muito fácil. E o segundo, mostrar que se uma linguagem é recursivamente enumerável, então L1 estrela também é recursivamente enumerável. É isso, pessoal. Boa diversão aí com os exercícios e nos vemos no próximo vídeo. Até lá.